Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Distopia 21 neste dia 4 de janeiro de 2024 e faltam 11 dias para o encontro de Davos. Para aqueles que não sabem o que é o encontro de Davos, é um encontro feito com gente muito poderosa. 90 e tal % daquela gente, ninguém votou neles, mas eles têm que decidir sobre as nossas vidas e, claro, e ali só falam em democracia com a ajuda do jornalista que lhes faz o trabalho sujo de propagandear aquele esterco como sendo a melhor coisa do mundo. Este ano há 4 temas principais, nomeadamente segurança e cooperação num mundo, digamos, cada vez mais dividido. Divisão essa que é preciso chamar a atenção que é feita por eles, através de migrações em massa e de grupos e subgrupos e grupinhos completamente antagónicos uns aos outros, sob leis fofinhas e, claro, como as coisas não funcionam porque não há o sentido de responsabilidade, de dever, é só direitos, é normal que isto esteja a descambar, mas claro que estes senhores do Fórum Económico Mundial, eles têm a solução. Ninguém votou neles, e atenção, ninguém votou neles, isto não é discutido abertamente, mas eles falam de filosofia, de bem-estar, falam de liberdade, de democracia. Bem, eles aí enchem a boca quando são eles a decidir. Porque se a gente disser assim, meus amigos, esperem lá, vamos lá então pôr isto na praça pública, vamos nós decidir, vamos aqui fazer uns referendos a ver se a gente quer que sejam vocês, do Fórum Económico Mundial, a decidir, porque ninguém votou em vocês, portanto, porque é que vocês decidem de forma soberana sobre nações. Às tantas, eles são capazes de não gostar desse tipo de democracia. Eles gostam da democracia deles, ou seja, eles gostam da ditadura, onde eles mandam e a gente obedece, usando os recursos dos países, usando os militares dos países, usando os policiais dos países para vergarem quem diz assim, isto não é democracia nenhuma, isto é uma ditadura e estamos a caminhar a passos largos para algo que pode levar muito tempo a reverter. Bem, outro assunto que eles lá falam é sobre criar crescimento e uma era de emprego. Bem, isto significa o seguinte, imigração em massa. É o que isto significa. Portanto, criação de crescimento e de emprego é imigração em massa, de preferência com mão de obra barata. E eu digo-vos isso por o seguinte, reparem, no Ocidente eles acabaram com as pescas, eles acabaram com a agricultura, eles acabaram com a pastorícia, eles acabaram com a indústria, eles acabaram. E de um momento para o outro, há falta de mão de obra. Meus amigos, isto não tem qualquer cabimento. Ou seja, ainda o mês passado, por exemplo, na Alemanha e na França, as grandes empresas que produzem emprego em massa direto e indireto são as construtoras, e eles mandaram, numa foram 10 mil, noutra foram 5 ou 6 mil diretos. Portanto, eles continuam a destruir emprego, mas aqui dizem que vão entrar numa era de crescimento e de emprego. Meus amigos, isto significa, como eu vos disse mais uma vez, é imigração em massa e mão de obra barata. É o que isto significa. Mais uma vez, por gente que ninguém votou neles. Eles é que estão a decidir. Bem, outro ponto em que eles estão também que são de versar, inteligência artificial como, digamos, como pilar orientador de uma força económica e social. E depois metem estes nomes engraçados, que assim, um gajo pode dizer assim, mas que merda é isto? O que é que isto quer dizer? Isto significa o seguinte, desemprego. Ou seja, eles estão a pôr inteligência artificial
em tudo o que conseguem. Onde estava um humano a trabalhar, eles vão tirar esse humano e vão lá pôr a inteligência artificial. Cada vez a inteligência artificial está a roubar postos de trabalho e as pessoas, em vez de pedirem ou se de revoltarem e dizer assim, sim senhor, então esteja aí um posto de trabalho, mas ele vai pagar segurança social, ele vai pagar impostos, ele vai pagar mais do que se fosse um humano, ou seja, mesmo para não compensar, pôr isto no lugar de humanos, portanto, para defender o trabalho, portanto, a ideia é de defender o trabalho, coisa que a estes gajos não lhes interessa, a não ser trabalho escravo. Sim, aí o Fórum Económico gosta muito de ter mão de obra barata, mas era isto que eles deviam, eles não, que nós, desculpem, que nós devíamos olhar com atenção e dizer assim, é mais um posto de trabalho que se aparece. Reparem, nós hoje em dia já trabalhamos para as gasolineiras, certo? Cada vez que a gente lá vai, somos nós quem pomos gasolina. Antes aqui eu tinha um posto de trabalho. Tipo, coisas que tão simples quanto ler contadores de água, ler os contadores de luz. Também já somos nós que trabalhamos para eles. Quando vamos a um supermercado, agora há ali as novas caixas rápidas e não sei o que eles vendem como sendo um espetáculo em que tiram de lá o empregado e somos nós que já fazemos os nossos pagamentos sem humano. Quando estamos a ir à fruta, já somos nós quem pesamos e tudo. Ou seja, são tudo empregos que desaparecem e que não vão voltar. A inteligência artificial está a ocupar todos os outros que até agora ainda não era possível ocupar, e tudo com o patrocínio de Davos, com o Fórum Económico Mundial. E claro, e não podiam acabar sem falar do tema da moda, que é alterações climáticas, natureza e energia, uma visão a longo termo. Meus amigos, olha, uma vez por todas, dióxido de carbono não é venenoso. As árvores expiram oxigênio e para expirarem o oxigênio que nós respiramos, precisam de inspirar o dióxido de carbono que nós produzimos. Estes gajos tentam misturar poluição com dióxido de carbono e não é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Poluição é poluição e há um problema sério com a poluição. Dióxido de carbono não há problema com dióxido de carbono. E se há, plantem florestas. Plantem florestas, que é assim, a árvore, a planta, é o único organismo que consegue de forma eficiente agarrar o carbono da atmosfera, pô-lo no tronco, pô-lo nas suas raízes e em troca devolve oxigênio. Vocês conhecem melhor negócio? Eu não. Mas esta malta quando se fala em sustentabilidade, carros elétricos e painéis solares. Maravilha. Não, não é. São árvores, meus amigos. Árvores é a solução. Só que lá está, plantar árvores não dá dinheiro. Não é? Bill Gates, Soros, não é? Essa gente toda não ganha dinheiro a plantar árvores. Portanto, é isso que isto quer dizer. Os senhores do Fórum Económico Mundial, mais uma vez, intitulam-se os tentores da razão e ainda por cima isto é tudo imbecil, é uma cambada de imbecis, é uma cambada de ignorantes. A maior parte destes gajos nem andou na escola, ou quando passou foi assim rapidamente. Temos o caso da Greta. Falta à escola. Mas, depois quando vem, efetivamente, malta ligada ao clima, climatólogos, com estudos e não sei o que, são tirados da equação. Não convém eles falarem, porque sim, eles dizem que CO2 não é o problema, porque o CO2 já foi muitíssimo mais elevado do que é hoje, e a natureza era muito mais poderosa, digamos assim, do que é hoje. Portanto, os grandes insetos, tipo as cegonhas, são do tempo em que havia muito mais células na atmosfera do que hoje. E uma cegonha tem, acho que é 150 ou 200 metros, assim, uma estupidez. E que eu saiba, hoje em dia não há assim árvores desse tamanho. Portanto,
é preciso ter atenção à mensagem que estes senhores estão a passar. É preciso ter atenção àquilo que estes senhores querem para nós, porque significa o seguinte: significa que aqui, nos seus ideais, há sempre redução dos nossos direitos e aumento dos nossos impostos. Cada vez que Davos se juntar, cada vez que os Bilderbergs se juntar, a gente já sabe, nós vamos perder direitos e os nossos impostos vão subir. Que é assim que as gajas resolvem a situação. É assim, não se pode nada, não se pode nada, até se começar a pagar impostos. Aí sim, um caso que agora aconteceu já no início do ano, que é os sacos de plástico, são um problema, mas desde que a gente paga os sacos de plástico não há problema nenhum, aquilo até faz bem à natureza, não é? Portanto, meus amigos, tenham atenção, estes gajos de Davos, o Fórum Económico Mundial, é gente perigosa que ninguém votou neles. Eles estão a decidir sobre soberanias de países. Atenção,